Bom dia, pessoal do nono ano. Hoje nós vamos dar início ao capítulo 16, já fazendo parte do nosso segundo trimestre, ok? Então a gente vai continuar dando andamento aqui aos gêneros textuais. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o gênero biografia. Antes de eu explicar a estrutura, a gente vai entender por que esse gênero tem esse nome. A biografia é uma palavra que vem do grego, onde mistura o prefixo bio, que quer dizer vida, e grafia, que quer dizer escrita. Então é uma escrita da vida. Uma escrita da vida de quem? A gente pode ter a vida de outra pessoa sendo contada, como a gente pode contar a nossa própria vida. A biografia ela pode ser feita tanto em vida, como depois da morte da pessoa. É um tipo de texto, então, que ele é do caráter narrativo. Lembrando, tipo de texto: narrativo, descritivo, injuntivo, dissertativo, expositivo, que nós vimos lá no início do ano letivo. Então, a biografia ainda está dentro da narração. Então, nós temos aqui algumas características. A primeira é o gênero narrativo, ok? A segunda, a gente sempre tem, quando eu estou contando a vida de alguém, eu tenho esse texto na terceira pessoa. Até porque eu estou falando o quê? Da vida de alguém. Eu tenho uma ordem cronológica. O que quer dizer ordem cronológica? Quer dizer de tempo. Cronos trata de tempo. Se eu vou contar algo, eu vou contar a vida, eu não posso ir lá no final e depois voltar no início. Então, dentro da estrutura da biografia, eu tenho que seguir uma ordem cronológica. Relato de fatos marcantes. Por quê? Quando eu conto a vida de alguém, eu preciso ter o quê? Marcas importantes e relatar o que a pessoa fez, o que a pessoa viveu, para que esse texto chame a atenção do leitor. Verbos no pretérito. A gente sempre fala do tipo do verbo quando a gente fala dos gêneros. Lembra quando a gente falou um pouquinho lá da propaganda do verbo no imperativo, que era uma ordem, eu precisava impor um posicionamento? Aqui não, aqui eu tenho verbos no pretérito. O que é o pretérito? Pretérito é o passado. Nós temos presente, pretérito e futuro. Então, se eu estou contando a vida de alguém, algo já aconteceu. Então, por isso, nós temos os verbos no pretérito. Aqui aparece uma palavra nossa, verossimilhança, que de repente vocês ainda não ouviram falar, que quer dizer o quê? O fato ser verdadeiro. A gente trabalha dentro de uma biografia com fatos reais, ok? Nessa segunda parte aqui, nós temos alguns apontamentos importantes. O que eu preciso ter quando eu vou fazer uma biografia? O que você precisa pesquisar? Onde você precisa buscar as suas fontes? Eu preciso pesquisar, eu preciso fazer uma coleta de dados ou entrevistar a pessoa. Por que eu posso fazer coleta de dados ou entrevistar a pessoa? Se a pessoa já morreu, se é uma biografia póstuma, eu vou coletar dados da vida daquela pessoa. Se a pessoa está viva, eu posso entrevistar essa pessoa, ok? Ou um familiar, por exemplo. Se a pessoa morreu, eu também posso entrevistar um familiar para fazer essa coleta de dados. Se a pessoa for entrevistada, a pessoa estiver viva, você vai utilizar a fala desta pessoa. Você pode citar no seu texto a fala da pessoa, como você utiliza um travessão na estrutura do texto e a pessoa fala. Agora, se a pessoa já tiver morrido, por exemplo, e você utilizar um familiar, você está reproduzindo a fala de alguém. Então, dentro da estrutura da biografia, eu tenho que colocar isso entre aspas. Então, cuidado quando for estruturar o texto. Se você estiver falando diretamente com a pessoa, a fala da pessoa através de um travessão, ela pode aparecer. Se a pessoa não estiver falando diretamente, você tem que colocar entre aspas, ok? Marcando que é a fala de alguém. Agora vamos falar um pouquinho da estrutura. Como é a estrutura da biografia? O título, ele pode ter somente o nome da pessoa. Eu posso trazer um título simples. Pode também incluir uma frase de impacto. E aqui tem um exemplo. Vamos dizer que eu vou escrever a biografia de Charlie Chaplin. Eu poderia simplesmente dizer Charlie Chaplin e contar. Mas eu posso utilizar uma frase de impacto. Charlie Chaplin, eu posso dizer o gênio do cinema, ok? Então o título, ele é simples. Ainda dentro da estrutura, como que eu vou organizar esse meu texto?
Como eu organizo essa biografia? Eu tenho que ter dados sobre o nascimento da pessoa, porque se eu vou contar a vida, eu tenho que contar como nasceu. Eu tenho que ter os principais feitos dessa pessoa. Tenho que ter também as obras que essa pessoa produziu. Porque geralmente quando a gente conta a biografia de alguém, são pessoas conhecidas, são artistas, são cantores, são escritores e por aí vai. Eu tenho que falar sobre a morte, caso seja falecido. Se a pessoa estiver viva, você jamais vai falar sobre a morte. E eu tenho que também trazer curiosidades, porque isso atrai o leitor. Curiosidades sobre essa pessoa que a gente está fazendo o quê? Falando sobre ela. Pessoal, tem uma observação aqui muito importante. A gente, quando fala de biografia, a gente pode trabalhar a biografia ou a autobiografia. O que é esse auto? É de altura? Não. É de alto da própria pessoa fazer. Eu mesmo posso contar a minha vida. Então, na autobiografia, o próprio protagonista conta. Então, a sua história sempre será em primeira pessoa. Porque se eu conto de mim mesmo, eu vou narrar, eu vou contar os verbos em primeira pessoa. Se eu faço uma biografia, é em terceira pessoa, ok? Nós temos também uma outra ramificação chamada de mini-biografia, que é onde eu não tenho toda essa estrutura. É como se fosse um resumo da vida de alguém. Então, quando a gente fala de biografia, só para relembrar, a gente fala de texto narrativo, a gente pode contar a vida de alguém ou a nossa própria vida, e a gente pode ter uma estrutura ampla, como a gente pode ter uma estrutura menor, ok? Pessoal, esse tema a gente para por aqui. Eu vou postar para vocês esse vídeo e também uma atividade de pesquisa para que vocês estejam enviando para mim até a quinta-feira que vem, ok? Até mais!